bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e da nossa plataforma Construindo Vencedores, transformando vidas. Exatamente, eu sou o professor Edno Rondinelli e estarei hoje trabalhando com vocês aquela disciplina tranquilaça. Exatamente, ela mesma, a geografia. Beleza? Galera, hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série de aulas e vamos trazer um tema que é cobrado aqui no Enem. É cobrado em vestibulares, é cobrado no PAS, tá? Então eu quero que vocês peguem logo aí o seu papel, pega aquele saquinho de pão, pega aquela sua caneta, porque nós vamos começar o quê? Fazer nosso mapa mental. E hoje nós vamos estar falando sobre aquecimento global. Exatamente. E aí, vocês sabem o que é aquecimento global? Não? Não sabe? Então, venha para cá porque eu vou explicar e você vai entender o que vem ser esse tal de aquecimento global. Por que nossos dias estão tão quentes? Por que será? Vamos entender isso aqui, mas sem muita conversa. Vamos entender porque nós precisamos construir o quê? Material. Então, pega logo esse papel, pega essa caneta, pega aquele saquinho de pão e produz o material, porque não importa onde que você vai estar produzindo. O que importa é que esse material, ele vai te dar suporte para o sucesso, para a aprovação da sua provinha. Tranquilo? Galerinha, olha só. Vamos construir nosso mapa mental, né? Vamos falar sobre essa perspectiva do que é esse aquecimento global, tá? Então, vamos lá então, parte já aí para o nosso slide, para que a gente possa começar a produzir. Fechou? Logo, eu vou colocar aqui para vocês já o nosso querido tema, que é de extrema importância entender, tá? Eu estou falando de aquecimento global. E quando eu falo de aquecimento global, eu quero que vocês entendam o seguinte, que ele tem uma característica, tá? E que característica é essa? Por que se dá esse aquecimento global? O que leva a esse aquecimento, tá? Então, sem muita conversa, vamos colocar aqui e você vai colocar aí também, assim, é devido o aumento das temperaturas médias de quê? Do planeta, né? Aumento das temperaturas média do planeta ao longo de quem? Disso aqui, dos últimos anos. Beleza? Então, nós temos aí o que vem a ser, logo de cara aí, esse aquecimento global, tá? Mas qual é a principal causa? O que é o causador desse aquecimento? Vamos colocar aqui para a gente não ficar perdido, tá bom? Então, eu vou mudar aqui para você. Você também vai mudar aí e vai colocar assim, principal causa. Principal causa é o quê? É a intensificação de quê, professor? Pelo amor de Deus, do efeito estufa. Professor, já escutei falar disso aí. Já escutei falar de efeito estufa. Sim, lá na sua
escola, no ensino fundamental, você escutou falar disso aqui. Do efeito, o quê? Estufa. Tranquilo? E quando eu falo dessa perspectiva de efeito estufa, eu estou falando isso aqui, ó, do agravo pela emissão de quê? De gases, né? Coloca aí no seu papel, tá? Tem gases que são responsáveis por essa perspectiva do efeito estufa, tá bom? Aonde? Na atmosfera, né? Em razão de quê? Das atividades antrópicas. Coloca aí, tá? Das atividades antrópicas. Antrópicas. Tranquilo? Coloca aí no seu material. Não deixa perder nada, porque isso aqui, ó, é de extrema importância para os seus estudos, tá? Quando a gente fala de aquecimento global, pessoal, é isso aí, ó, uma das causas que nós vamos ter, tá? Emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, tá? A atmosfera, então, vai ser prejudicada. Galera, mas como que isso vai acontecer? Quando que isso começa a acontecer? A partir de qual momento? A partir de qual momento isso começa a acontecer e começa a ser perceptível? Alguém sabe? Vou colocar aqui também para que você possa identificar aí no seu material, tá? Então, já muda aí também a corzinha do seu lápis, da sua caneta e coloca assim, ó, o período pós-revolução industrial. O período pós é aquilo que foi depois, né? De alguma coisa. Pós-revolução. Revolução industrial. Lembre-se que a indústria, ela produz muitos gases que vão para onde? Para a atmosfera, né? Foi considerado o quê? O mais quente da história. O mais quente da história. Professor, por que é importante saber isso? Porque é aqui que começa uma série de coisas que vai ser prejudicial para a natureza, para o lugar onde vivemos, né? Que é o quê? O nosso planeta. Com certeza, nós vamos ter que saber isso aqui. Por quê? Porque vai haver um aumento de quê? Aumento de apenas 0,7 graus na temperatura de onde, professor? Do planeta, né? Galera, 0,7 graus Celsius na temperatura é muita coisa, tá? É muita coisa.
É coisa que vai prejudicar o nosso planeta, tá? E quem é que vai dizer isso aqui? Esse carinha aqui, ó. Opa. Coloca aí. Assim, ó. Segundo, quem? O painel intergovernamental. Intergovernamental sobre mudanças climáticas. Tranquilo? Colocou aí sobre mudanças climáticas. Beleza? Esse carinha aqui é que vai falar pra gente, é ele que vai fazer essa medida, essa pesquisa e vai identificar que a temperatura do nosso planeta está, ó, aumentando cada vez mais, sendo prejudicial para o quê? Para o nosso planeta. Professor, mas por que que isso está acontecendo, professor? Me explica pra gente aí. Por que que isso está acontecendo com a gente? Porque isso aqui, galera, ó. Porque está havendo o quê? Muitas queimadas. Muitas queimadas. Poluição. O que mais que está acontecendo? Opa, volta aí. Poluição. O que mais que pode estar acontecendo aí para ser desastroso isso pra gente? Hã? Isso aqui, ó. Desmatamento. Desmatamento. O que mais pode ser? Isso aí tá bom, né? Posso colocar só isso aí por enquanto? Pode, né? São o quê? São causas do aquecimento global. Tá bom? São causas do aquecimento global. Fechou? Beleza? Tranquilo tá aqui, galera? Tranquilo, né? Mas aí, o que que nós temos com a perspectiva desse efeito, né? Desses efeitos que levam ao aquecimento global. Vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui para a gente identificar? Coloca aí, ó. Efeitos do aquecimento global. Efeitos do quê? Do aquecimento efeitos do aquecimento global. Vamos fazer uma lista aqui então, identificar uma por uma. Vamos, né? Então, vamos colocar assim, ó. Coloca aí, ó. Coloca aí para você não perder nada, tá? Coloca aí, ó, degelo. Degelo de quê? Das placas polares. O gelo está derretendo e você não está percebendo, hein? Tem isso aqui também, ó. Elevação do nível dos oceanos. É isso mesmo. Elevação do nível dos oceanos.
Tranquilo? Até aí? Beleza? Nós vamos ter isso aqui também. Sabe o quê? O aumento das temperaturas. Pode parecer óbvio, mas é necessário saber, tá? Das temperaturas. Fechou? Opa, olha o spoiler. Tranquilo? Nós temos outra coisa também, galera, que a gente tem que identificar. Sabe o quê? Menor disponibilidade de água potável no planeta, tá? Então, vou colocar aqui pra vocês, ó. Isso aqui, ó. Menor. Ok. Disponibilidade. Calma aí. Vamos lá. Disponibilidade de o que? Água. No planeta. Tá bom? Essa água que eu estou falando é a água consumível, tá? A água que nós usamos aí para beber, para fazer comida, água potável, tá bom? Galera, nós temos outra coisa aí também. Sabe o quê? Coloca aí assim, ó, maior ocorrência de períodos de seca. Maior período. Maior período. Opa, volta. De que, galera? Coloca aí. De seca. Lê? E aí tem mais coisa. Quer ver, ó? Posso colocar então aí pra vocês o quê? Redução da oferta de recursos naturais. Ou seja, menos recursos naturais. Olha só que bonito está ficando este mapa mental, hein? Fala se não tá. Coloca aí nos comentários pra gente. Coloca? Pode ser? Coloca aí pra gente. E nós temos também isso aqui, ó. Desequilíbrio o quê? Ecológico. Certo? Isso aí, ó, é terrível pra gente. E aí, galera, nós vamos ter os principais causadores. Eu não falei pra vocês aqui da perspectiva de gases? Não falei? Vou colocar então aqui pra vocês quais são os principais gases responsáveis, tá? Principais gases responsáveis por esse aumento, né, do aquecimento global, tá? Vamos colocar aqui, ó, vou mudar até a corzinha para vocês. Vamos aí. Principais gases. Beleza? Coloca aí. Gás de quê, professor? Pelo efeito estufa, tá? Pelo efeito estufa. Tá? Vamos listar? Pode ser? Vamos colocar aí, ó, dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Coloca aí também, assim, ó, sabe o que?
gás metano. E aí eu quero que vocês saibam que os bovinos são grandes responsáveis por gás metano, tá? Ó, não saiu não. Metano, tá? Esses bovinos são muito responsáveis, tá? Por gás metano. Assim como nós também, tá? Sabe aquele punzinho de vez em quando que você solta? Que você deixa escapar? Exatamente. Ele é responsável também pelo aquecimento global, tá bom? Por incrível que pareça, tá? E nós temos isso aqui, ó, óxido nitroso. Óxido nitroso, tá? E tem uma série de outros que nós podemos listar, mas que eu não vou colocar aqui, que você vai pesquisar e vai colocar aí no seu mapa mental. Fechou? Coloca aqui pra mim então, como se fosse... Coloca pra mim, olha eu aqui. Coloca pra mim aí nos comentários se você sabe mais algumas coisas, né? Mais coisas que a gente pode acrescentar nessa lista aqui, ó, que vai ser responsável pelo quê? Pelo aquecimento global, tá? Lembrando que quando eu falo desses gases aí, eles são os principais, mas tem outras coisas que vão entrar nessa lista aí também, tá bom? E aí, eu quero que vocês parem para pensar, por quê? Porque quando eu falo de 0,7 graus Celsius na temperatura, é pouca coisa, mas que para nós, seres humanos, que para o planeta Terra em si, é algo de extrema importância, a preocupação, tá? Por que essa preocupação? Porque nós temos aí uma série de coisas acontecendo. Olha só os efeitos lá que eu falei para vocês. Ó, questão dos efeitos. Efeitos. Hã? Olha só, nós vamos ter aí degelo das placas polares, elevação do nível dos oceanos, tá? Nós vamos ter o aumento das temperaturas. Tem dia que tá quente pra caramba, sendo que tem região que nem era pra ter quente, sabendo que tem época do ano que nem é pra tá quente e tá quente pra caramba, tá? Então isso é causa, isso é consequência do aquecimento global, tá? Mas aí a gente precisa entender de forma mais densa, de forma mais precisa, o que é esse aquecimento global. Então, olha só, o aquecimento global, além do calor, nós vamos entendê-lo a partir desse slidezão maravilhoso que eu preparei para vocês, tá? Esse material vai ficar disponível para vocês, então não se preocupa agora, tá? Presta atenção aqui e quando você tiver a oportunidade, baixa esse slide e anota, faz todas as anotações lá, porque vai ser de extrema importância para você. Quando eu falo de aquecimento global, eu falo que ele é um fenômeno complexo e urgente. Por que urgente? Porque é algo que nós temos que nos preocupar e que nós devemos auxiliar os nossos governantes a cuidar cada vez mais do nosso planeta, tá? Então, urgente, caracterizado pelo aumento anormal de quê? Da temperatura, tá? Da temperatura média da Terra. Mais que um mero quê? Mais que um mero conceito científico. Ele se tornou o epicentro dos debates ambientais mundialmente, tá? Moldando o quê? Políticas, inspirando movimentos em busca de um futuro sustentável. Quando nós falamos de sustentabilidade, nós estamos colocando essa temática aqui do aquecimento global já ali em foco, tá? Para que a gente possa estar trabalhando algo para diminuir a temperatura da Terra, para que fique tudo certinho e esse aquecimento global ele possa, ó, diminuir o quanto antes, tá? Isso aqui é preocupante para nós e para o ambiente em si. Tranquilo? Vamos lá para o nosso slide? Vamos? Olha só. Passa aí então
o que é o aquecimento global? O que você entende por esse aquecimento global? Aqui eu já trago para vocês algo mais atualizado, tá? Então, se você quiser, até no seu mapa mental, atualizar lá a questão da temperatura, pode atualizar, tá? Porque nós estamos falando que a Terra já está 1,1 graus mais quente que o período pré-industrial. Pré-industrial, para você ter ideia, tá? Então, aqui é em relação a antes da indústria dela evoluir, dela aumentar, dela crescer, tá? Ao ponto que ela está hoje, tá bom? Então, olha só, o que a gente vai ter então? Este aquecimento acelerado é um sinal claro de profundas alterações que estamos causando em nosso planeta. É óbvio, né? Quando nós falamos de aquecimento global, nós somos os grandes responsáveis por isso, tá? Por isso que quando nós falamos de sustentabilidade, isso deve começar a acontecer de dentro de casa, tá? Lembra aquele lixo que você junta tudo junto e misturado, né? Os gases que vão se formar ali vão evaporar e vão para a atmosfera, tá? E esses gases vão ser responsáveis pelo aquecimento. Então, começa de casa, tá? Faz aí a separação do lixo sólido, né? Faz a separação do lixo seco e faz com que isso possa ser o diferencial. E, ó, começa a falar para o outro, né? Para o seu vizinho, para as pessoas, que elas têm que fazer esse processo seletivo, que elas têm que fazer essa seletiva do lixo em casa, tá? E aí, nós vamos estar aí, de uma certa forma, já auxiliando o nosso planeta. Tranquilo? Logo, volta para cá. Gases de efeito estufa. Gases de efeito estufa. O principal desse motor, tá? Principal motor é o quê? Gases de efeito estufa na atmosfera. Como, por exemplo, o dióxido de carbono, o nosso querido metano, o óxido nitroso, que vão formar uma camada que retém o quê? O calor elevado à temperatura média, elevando a temperatura média do nosso planeta. Elevando a temperatura média do nosso planeta, tá? Então, esses carinhas aqui, ó, eles são os grandes responsáveis. É óbvio que tem outros, tá? Tem outros que você, com certeza, vai dar aquela pesquisada e vai colocar aí no seu material. Tranquilo? Logo, volta aqui para mim. Nós vamos ter impacto antrópico. O que é impacto antrópico? É a vasta maioria de gases e é proveniente de atividades humanas, tá? Maioria desses gases, a maioria deles são provenientes de atividades humanas. Desde o quê? A queima de combustíveis fósseis até a alteração do uso do solo. Exatamente. A alteração do uso do solo, ela vai mexer com o meio ambiente, ela vai fazer que haja uma modificação ali por meio do homem, tá? E isso vai vir a impacto de quê? Desse aquecimento global, tá? Então nós temos que ter cuidado até com o manuseio desse solo para que não haja aí um desequilíbrio ambiental. É por isso que muitas vezes, quando, por exemplo, né, vai ser feito um determinado residencial num determinado canto, o pessoal ali da urbanização, o pessoal que está ligado ao meio ambiente, vai pesquisar se naquele local é viável construir um determinado residencial, tá? Então, vai ser feito um estudo para identificar se não vai haver um desequilíbrio ambiental, tá? O que pode causar aí, o que pode ser consequência para um aquecimento global, para o aquecimento global. Lembrando que quando a gente fala de aquecimento, ele é algo constante, tá? Ele é algo que está acontecendo, que ele não tem uma pausa. É algo que está acontecendo e que tem que ser reduzido, tá? Ele tem que ser diminuído. Tranquilo? Beleza. Logo, nós temos aí o quê? Nosso modo de vida moderno tem um custo ambiental significativo, tá?
Exatamente. Quando nós falamos de modernidade, principalmente nessa perspectiva de quê? De industrialização, nós mudamos aí muito a questão ambiental. Fechou? Vamos lá então? Olha só. Principais causas. Principais causas. Coloca aí assim, ó. Emissões humanas, combustíveis fósseis e desmatamento, tá? Por que que eu falo para vocês dessa perspectiva da criação de novos residenciais? É importante? Sim, porque as pessoas precisam ter um lugar para morar. Porém, se há um desornamento, né, uma desordem, na verdade, no crescimento dessa perspectiva mais urbanizada, né, nós vamos ter o quê? Mais desmatamento. Nós vamos ter mais desequilíbrio ambiental. E isso proporciona o quê? Um certo aquecimento, tá? Por quê? Se nós estamos desmatando, nós estamos tirando as árvores. As árvores não vão produzir o quê? Vento pra gente, né? E o vento, ele é um grande responsável por afastar essa perspectiva do aquecimento global, tá? Então, por isso que é importante cultivar árvores. Se você tem a oportunidade, plante uma árvore, tá bom? Tranquilo? Olha só, volta aqui para mim. Principais causas: emissões humanas, indústrias, transportes e agropecuária são principais fontes de emissão de gases de efeito estufa. A modernização e o consumo crescente impulsionam essa liberação. Quando eu falo de agropecuária, eu estou falando nessa produção, nessa criação de animais, principalmente os bovinos, tá? Exatamente. Eles são grandes responsáveis por produzir o quê? Gás metano, altamente prejudicial para o efeito estufa, altamente prejudicial para o nosso planeta. Tranquilo? Logo, nós vamos ter aqui, ó, volta aqui para mim, combustíveis fósseis, a queima de carvão, a queima do petróleo e gás para geração de energia, né? E transporte, né? Libera gases em grandes quantidades de CO2 na atmosfera principal, vilão do nosso aquecimento. Logo, nós temos aí o desmatamento, tá? Desmatamento que eu já falei com vocês, a remoção de florestas para a agricultura, para a pecuária e para a urbanização. Reduz a capacidade da Terra de absorver CO2, intensificando o efeito estufa, tá? Então, cabe aqui uma reflexão até onde é necessário, é viável, né, nós produzirmos aí em grande quantidade a perspectiva da agricultura, da pecuária, a perspectiva dessa urbanização que eu falei para vocês, tá? Até que ponto é viável, até onde eu posso mexer no meio ambiente para que eu possa produzir aí coisas necessárias para a vida humana, né? Então, isso tem que ser investigado e tem que ser aí, ó, questionado a todo instante, tá bom? Logo, volta aí para o nosso slide, nós vamos ter aí, ó, efeitos e consequências globais. Exatamente, você não pode pensar o aquecimento global como algo local, pelo contrário, é o planeta que está sofrendo com isso. E quando eu falo dessa perspectiva, eu vou em larga escala. E aí, eu já trago para vocês o quê? Eu trago a perspectiva disso aqui, ó, degelo e o nível do mar, né? As geleiras que esfriam o nosso planeta estão descongelando a todo instante, tá? Enormes blocos de gelo estão, ó, desmoronando. O que vai acontecer? O aumento do nível do mar vai ser prejudicial para o nosso planeta, porque vai haver um desequilíbrio ambiental muito forte a partir daí, tá? Logo, nós temos isso aqui, ó, o derretimento das calotas polares e geleiras causa a elevação do nível do mar, ameaçando cidades costeiras e
ecossistemas frágeis, tá? Isso vai ser terrível. Eventos climáticos extremos, secas prolongadas, inundação, né? Devastadora, onda de calor. Volta aqui pra mim. Lembra da onda de calor que teve agora recente, no ano de 2024? Lembra dela? Pois é, hein? Aquilo ali é consequência do efeito estufa. Aquilo ali é consequência do aquecimento global, tá? Dias muito quentes. Muito quente. Então, tem que ter essa preocupação com esse planeta, gente. Pelo amor de Deus, nós só temos ele. Tranquilo? Fechou? Vamos lá, então. Furacões. Graças a Deus no Brasil não tem, hein? Mais intensos se tornam mais frequentes e severos, afetando comunidades, o quê? Globalmente. Secas, inundações e tudo mais. E ondas de calor, tá? E também os furacões. Perda de biodiversidade. Quando eu falo de perda de biodiversidade, eu estou falando para você de quê? Eu estou falando para você de que ecossistemas inteiros são impactados, levando à extinção de espécies e desequilíbrio natural. Eu estou falando de extinção de espécies e o desequilíbrio natural, com consequências imprevisíveis para a vida no planeta. Tranquilo? Logo, galera, né, nós temos que comentar, nós temos que falar com vocês que vai haver uma preocupação em torno disso aí, tá? E aí nós temos o limite de 1,5 graus, né, Celsius. Por que isso importa, tá? Nós não podemos passar disso aí, hein? O limite é isso aí, estourando. Não é para chegar nisso aí, tá? Então, nós temos aí um limite muito crítico que vai ser acordado aí, né, por alguns países lá em Paris, tá? E aí ele traz um limite máximo para esse aquecimento, tá? Então, estão pensando estratégias, né, os governos junto com a ONU, né, as nações estão se unindo para tentar diminuir aí essa temperatura e deixar o planeta mais frio, mais no seu clima agradável para todos, tá? De acordo com cada nação. Tranquilo? Logo, galera, o que a gente tem? Volta aí, então. Risco de inversibilidade e reversibilidade. Ultrapassar 1,5 pode desencadear pontos de inflexão climática, tá? Tem que ter esse cuidado. Impactos em cascata, tá? Gera efeitos devastadores e irreversíveis para a humanidade e o planeta. Tranquilo? Impactos no Brasil. É óbvio que eu não posso deixar de falar dessa perspectiva do aquecimento global aqui no nosso país, tá? E aí é de extrema importância saber dessa perspectiva do aquecimento global aqui. Por quê? Porque aqui nós vamos estar trabalhando o quê? Essas consequências para o dia da sua prova, tá? Então, na sua prova, pode sim cair questões relacionadas a esse desequilíbrio ambiental que causa o aquecimento global, tá? Aqui também no nosso país, tá bom? Então, fique atento, volta aí para o nosso slide. O Brasil e a América Latina são particularmente vulneráveis às mudanças climáticas, enfrentando desafios únicos devido à vasta biodiversidade e dependência de recursos naturais, tá? Nós temos que ter muito cuidado com isso aqui, ó. Recursos naturais e a nossa biodiversidade. Regime hídrico. Opa! Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre nos preocupando. Alterações nos padrões de chuva afetam as hidrelétricas, levando crises energéticas e prejuízos severos na agricultura, que depende diretamente da água, tá? Então, tem que ter cuidado também com a perspectiva da nossa água.
Tranquilo? Biodiversidade é algo também a ser discutido, tá? Então, a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica estão, né, sobre ameaça. Então, a Amazônia, o Cerrado e a Mata Atlântica, tá? Com perda de espécies e desequilíbrio do nosso ecossistema vital. Tranquilo? Saúde pública, então, nós vamos falar também, porque há um aumento de doenças transmitidas por vetores, problemas respiratórios e estresse térmico são consequências diretas das mudanças climáticas, impactando o quê? A saúde da população. Ei, sabe aquele resfriado que você pega de vez em quando? É exatamente aquela chamada virose que o médico tanto fala para você. Ah, você tá com a virose, tá? É consequência disso aqui, ó. A mudança de clima muito severo, muito repentina às vezes, né? Então, isso causa um desequilíbrio na perspectiva aqui das questões, né? Da biodiversidade que nós temos, tá? Então, quando tudo isso está ali em transformação, está se movimentando, é óbvio que o impacto vai ser de imediato a nós, seres humanos, tá? Então, vamos lá então, olha só. Exemplos concretos no Brasil. Matriz elétrica. Nós não falamos de energia. Da matriz elétrica nacional depende de fontes hidráulicas. Nós não falamos da água. Fontes hidráulicas, tornando o país muito suscetível a variações climáticas e secas severas, tá? Secas severas é algo a ser discutido também, tá bom? Afetam diretamente as hidrelétricas e o abastecimento de água em diversas regiões, e especialmente quem? O nosso querido Nordeste e o nosso querido Sudeste, tá? Então, há uma preocupação em torno disso e há uma discussão também em torno disso aqui, para que diminua essa perspectiva aí que afeta diretamente as hidrelétricas, tá bom? Logo, volta aqui, ó, enchentes e extremos, tá? Enchentes e eventos climáticos extremos têm se tornado mais frequente e intensos, causando deslocamento e perdas materiais, tá? Logo, nós temos aí uma série de enchentes acontecendo, há exemplo disso em São Paulo, Santa Catarina, né, Rio Grande do Sul e por aí vai, né? Outros estados do nosso querido Brasil vêm sofrendo com essa perspectiva, tá bom? Isso tudo é consequência desse desequilíbrio do meio ambiente que ocasiona aí, né, que leva ao aquecimento global. Fechou? Logo, vamos aí então, vamos seguindo acordos e ações globais. Igual falei para vocês, tá? Os países, as nações em si, a ONU, né, está nesse trabalho, nessa movimentação, fazendo com que os países possam entrar em acordo para a preservação desse meio ambiente. E isso é uma discussão constante, tá? É algo que vem sendo discutido, ó, periodicamente, tá bom? Então, é de extrema importância a gente ficar por dentro, tá? Volta aí, então, Acordo de Paris, um marco internacional que une quase todos os países em esforço para limitar o aquecimento global abaixo de 2 graus, com o objetivo de atingir, né? Atingir aí isso aqui, ó. O objetivo é atingir esse percentual aqui, tá? IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, principal órgão científico de quem? Da ONU, tá? Monitora, avalia e divulga dados sobre mudanças climáticas, fornecendo base científica para as políticas globais. Inovação e tecnologia é algo que nós estamos a discutir também, tá? Usar a tecnologia a nosso favor.
investimentos em tecnologias limpas e energias renováveis são cruciais para descarbonização da economia global. Logo, caminhos para a solução. Igual eu falei para vocês, há caminhos consideráveis que estão em sempre discussão para que isso possa ser algo relevante para o quê? Para o planeta, tá? Então, quando nós falamos dessa perspectiva relevante para o planeta, é óbvio que nós estamos no meio dessa discussão, tá? O Brasil, ele sempre participa dessas discussões. E aí, nós vamos ter isso aqui, tá bom? Olha só, redução de emissões. É a transição urgente para fontes de energia limpa, como por exemplo, a energia solar e eólica, tá? E a diminuição da dependência de combustíveis fósseis, tá bom? Logo, nós vamos ter isso aqui também, ó, preservação ambiental, que é algo que nós vamos estar sempre discutindo. Proteção das florestas, restauração de ecossistemas degradados, né? E o manejo sustentável do solo para aumentar a absorção do carbono. A adaptação climática, desenvolvimento da infraestrutura resiliente, planejamento urbano, agrícola, adaptado às novas realidades climáticas para proteger a população e a economia. Proteger a população e a economia. Tranquilo? Conclusão, é óbvio, né? Estamos chegando aqui na nossa etapa final da nossa aula. Se você está chegando aqui agora, já fica lá um pouquinho naquele mapa mental, pega todas aquelas características e corre com esse slide aí, ó. Estuda, anota direitinho, porque esse tema é um tema de extrema importância a ser discutido, a ser comentado entre cada um de nós, tá? Não só pelo motivo de estar nos preparando para provas, mas para que nós possamos nos preparar enquanto pessoas, né, deste planeta. Tranquilo? Logo, olha só, conclusão, nós vamos ter aí, ó, um futuro, o quê? Em nossas mãos. É exatamente, galera, o futuro nos pertence, tá? Enfrentar o aquecimento global é o desafio mais urgente da nossa geração. Depende de uma ação coletiva e imediata, envolvendo governos, empresas e cidadãos, tá? Mudanças de hábitos individuais, políticas públicas eficazes e inovação tecnológica são a chave para construirmos um futuro mais justo, sustentável e habitável para todos. Logo, é óbvio que nós vamos ter o quê? É óbvio que nós vamos ter hora de praticar. Chegou o nosso momento de brilharmos, né? Momentozinho aí de resolver questões e identificar na prova o que pode estar caindo e como vai estar caindo para vocês, tá? Coisa simples, coisa básica, que eu tenho certeza que você responde de, ó, olho fechado. Fechou? É, exatamente. Então, vamos lá para o nosso slide. Olha só a questãozinha. Qual das alternativas dentre as apresentadas abaixo possui a melhor definição para o conceito de aquecimento global? Qual que será aí, então? Vamos lá. Distúrbio climático que ocorre anualmente nas costas oceânicas e globais. Fenômeno caracterizado pelo aumento do volume das águas dos rios. Letra C. Acontecimento que remete ao aumento local de temperaturas nos polos. Evento que acontece de forma cíclica, marcado pelas chuvas intensas. E processo que indica o aumento das temperaturas registradas no planeta. Qual que será aí? Hã? Vamos lá, 1, 2, 3. Logo nós vamos ter aqui, ó, galera,
quando ele fala para você aí de distúrbios climáticos, tá certo? Tá certo. Quando ele fala de fenômeno caracterizado pelo aumento do volume das águas dos rios, também tá certo. Dos rios? Dos rios? Não. Aqui nós temos o quê? Uma diminuição, tá? A água potável, ela está em escassez. Distúrbio climático que ocorre anualmente nas costas oceânicas globais. É só nas costas? Não é nas costas. Então isso aqui, ó, está errado. Isso aqui também. Acontecimento que remete ao aumento local de temperatura nos polos. É o aumento local? Não. É o aumento global, tá? Isso aqui é global. É no planeta, tá bom? É a temperatura elevada do planeta, tá? Evento que acontece de forma cíclica marcado pelas chuvas intensas. As chuvas intensas são o quê? Consequências do que está acontecendo, que é o aquecimento global, tá? Então, chuvas intensas não entra aqui. Processo que indica o aumento das temperaturas registradas no planeta, ou seja, é tudo junto e misturado. Logo nós vamos ter a questão E como sendo a nossa questão correta. Fechou? Vamos lá então, seguindo aí, Unicentro 2017, volta aqui para mim, para o nosso slide. Olha só, o aquecimento global tem sido um problema enfrentado por todas as nações. O uso de fontes de energia não renováveis é o responsável por esse aquecimento. Assinale qual é a fonte de energia mais recomendável para que haja uma diminuição de gases causadores do aquecimento global. Galera, qual será aí? Óleo diesel? Não, né? Claro que não. Gasolina? Meu Deus, claro que não. Gás natural? Não, negativo. Petróleo? Ei, eu tô querendo fugir dessa perspectiva aqui, ó. Combustível fóssil. Logo, nós vamos ter o que aí? Com uma certa nossa questãozinha, letra C de certo, C de casa. Acertou? Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo, né? Vamos para mais uma? Estamos saindo daquela perspectiva de só 2 questões. Estamos entrando na perspectiva de 3 questões. Tá bom? Beleza? Vamos lá então. Vamos responder essa daí rapidamente. O CPEL de 2018. Os problemas relacionados ao meio ambiente são muito antigos. Entretanto, à medida que a população cresceu e a economia se industrializou, esses problemas aumentaram muito. Exatamente, muito, tá? Pode até, ó, problemas aumentaram muito. Um dos problemas ambientais observados nos mostra a intensificação do aquecimento da Terra. Aquecimento global, né? Ou seja, a elevação das temperaturas terrestres, em função da presença em excesso de certos gases, principalmente de dióxido de carbono, que é o nosso querido gás carbônico, na atmosfera. Esses gases permitem que a luz solar atinja a superfície terrestre, mas bloqueiam e enviam de volta a parte de radiação infravermelha, ou seja, o calor, irradiada pela Terra. Os fatos relatados descrevem o fenômeno conhecido como El Niño? Não, nem comentamos desse El Niño. Buraco na camada de ozônio. O buraco na camada de ozônio é uma consequência do aquecimento. Chuva ácida também é consequência. Inversão térmica é consequência também. Mas o que causa efetivamente os fatos relatados, né? É isso aqui, ó. Letra E. Consequência, tá? Logo, nós vamos ter aqui letra E como sendo a nossa questão mais correta. Logo, muito obrigado por chegar até aqui. Valeu de coração. Fiquem com Deus
Coloquem aqui nos comentários quantas questões você acertou, se essa aula foi proveitosa e até mais. Ó, beijo!